Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, bom dia para todos, caros irmãos, ouvintes do canal Católico Hoje. E nesse dia nós temos graça, a possibilidade de meditar esse evangelho hoje, que é Lucas 17, 26 ao 37. Desejar, deixa o seu like, o seu gostei nesse vídeo e também compartilhe com seus amigos para o YouTube considerar o vídeo interessante para continuar compartilhando com pessoas mais. Muito bem, vamos então iniciar a proclamação desse evangelho. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será levado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será levada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje Jesus fala evidentemente da urgência da preparação. Não só da vigilância, que também significa isso, mas está muito preparado para o que deve vier, podemos dizer assim. E Jesus ele usa os dias de Noé e os dias de Ló. Depois ele fala dos dias do Filho do Homem, que não vai ser diferente. Mas sabemos que nos dias de Noé, nos dias de Ló, o povo levava uma vida corriqueira do dia a dia. Eles comiam, eles compravam, eles vendiam, eles se casavam, como diz aqui a palavra, e eles não se atentaram aos alertas que Deus estava dando. Esse é o problema. Deus deu vários e vários alertas sobre o que estava acontecendo, quer dizer, a realidade espiritual ela pode ser menosprezada muitas vezes. E, na verdade, o espírito tem uma prevalência sobre a nossa vida física. Nós não podemos esquecer o espiritual sem deixar de lado as nossas necessidades do dia a dia, necessidades básicas, o cuidado com a vida, enfim, mas não esquecer o espírito, porque a gente sabe que a vida eterna é uma realidade, a gente tem que estar preparado para ela. Então, Jesus ele fala, sobre um juízo que chega, e foi devastador nos dias de Noé, nos dias de Ló. Então, se Jesus está nesse mundo, existe um juízo também, um juízo que chega com ele, porque ele é o juiz desse mundo. Então, a gente não pode desprezar esses sinais. Portanto, a necessidade da vigilância. E aqui a imagem que Jesus colocou no fim do Evangelho é a imagem forte, a imagem do abutre. Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Ou seja, é uma imagem da realidade espiritual, a imagem da morte espiritual, imagem da separação de Deus, porque é um cadáver. E daquelas pessoas que não se arrependem. Jesus em Cafarnaum começou o seu Evangelho dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. E assim chamando aquele povo a abrir os olhos para a realidade espiritual deles, para a realidade de miséria e de pecado no qual eles viviam, e para perceber a presença do reino de Deus e a possibilidade da conversão, de mudar tudo isso. Deus sempre dá a possibilidade da mudança. Tá? Então, não se apegar a esse mundo, porque é uma coisa que faz as pessoas ficarem letárgicas, desconectadas do mundo espiritual, é que elas vivem imersas no mundo material e pensam que é só isso que existe. E não é a verdade, né? Jesus ele colocou a mulher de Ló como exemplo. Aqui está, a mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. Quase que como nos dizendo assim, ela estava apegada ao passado. Em vez de olhar para frente, para o chamado que Deus fazia para sair daquele lugar, ela olhou para trás, como que quase que querendo voltar. E assim ela virou uma estátua de sal. É o apego. Então, o problema do apego, que pode matar a nossa alma e o nosso espírito. Apego a coisas, apego a esse mundo, a questões materiais, pode matar o espírito? Pode.
Portanto, a importância da escolha aparece aqui, quando Jesus ele diz o seguinte: nesta noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será levado. E aqui é o juízo individual. Então, um fica e o outro vai. Deus ele vai julgar de acordo com as obras da fé. Veja como que Deus é justo. Então, ele vai julgar de maneira individual, cada um com as suas questões, né? A sua fé, as suas obras. Então, isso mostra que Deus ele está atento à nossa vida e devemos estar atentos ao mundo espiritual. Então, a reflexão é muito simples para nós. Primeiro, a gente nunca pode perder a perspectiva da nossa vida da presença do Reino de Deus. E lembrar que a vida é breve. Se a vida é breve, eu tenho que fazer aquilo que é urgente na minha vida e deixar o supérfluo em segundo plano. Não posso inverter isso. Devemos lembrar dos tempos de Noé, dos tempos de Ló, como foi breve a vida daquele povo, né? E dos tempos da vinda do Filho do Homem, porque foi também um pequeno momento de vislumbre da grandeza de Cristo, e logo Cristo ele foi embora para o Pai. E ele continua agora nos seguindo, acompanhando a igreja, mas não podemos vê-lo, mas sabemos que ele está no meio de nós. Então, a morte vai chegar a qualquer momento para nós. A gente sabe disso. A gente só não pode perder essa visão, né, na nossa frente e se deixar iludir por coisas desse mundo. Então, depois o segundo ponto, sabendo que a vida é breve, então existe uma urgência de conversão. Para que eu vou ficar adiando a conversão? E se amanhã, ou mês que vem, ano que vem, eu não estiver mais vivo e tiver adiado a conversão? E quando eu morrer, não tiver mais tempo. Pronto. Aí nós estamos num bico de sinuca, como diz os nossos ditados populares, né? Estamos num bico de sinuca. Então, arrepender-se e buscar a Deus enquanto é tempo, né? Portanto, vigilância, ouvir a voz de Deus, desprender-se dos bens, nem de pessoas, não vale a pena se apegar a nada, nem a pessoas, né? Porque tudo é passageiro. Temos que ter um foco na conversão, né? Um foco na vida eterna, sim, sem dúvida. Viver a fé, a caridade e o amor, é isso que nós temos que focar. Portanto, para as questões que a gente deve agora levantar em nossa vida. Primeira questão que a gente poderia levantar em nossa vida, que o Evangelho sugere, né? Como é que eu me preparo para essa vinda de Cristo? Sei que Ele está caminhando comigo e sei que todo dia eu tenho que estar preparado, mas de fato eu consigo perceber isso claramente, eu trabalho nisso, eu invisto tempo nisso, na minha questão espiritual. Bom, é algo a se pensar, né? Agora, o que significa esse ser tomado ou ser deixado no dia do juízo? É uma frase muito forte, né? Mas a gente sabe que Cristo coloca isso no sentido de reflexão para nós. Um vai ser tomado, outro será deixado. O que significa isso para a vida desse mundo e para a nossa vida? Pensemos nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje celebramos São Alberto Magno, um grande homem santo da igreja. Eu vou deixar uma pequena reflexão agora a seguir a esse vídeo, essa reflexão do Evangelho, para que a gente também possa nos inspirar na vida dos santos. Vamos agora concluir com a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Hoje, nesse dia 15 de novembro, celebramos a memória de São Alberto Magno. Foi um teólogo, filósofo e cientista alemão do século XIII, considerado um dos maiores sábios da Idade Média. Nascido por volta de 1206, ele ingressou na Ordem dos Dominicanos e dedicou-se ao estudo da teologia e das ciências naturais, sendo professor e mestre de grandes pensadores, como São Tomás de Aquino. Conhecido como, abre aspas, doutor universal e também conhecido como, abre aspas, padroeiro dos cientistas, fecha aspas, São Alberto uniu a fé e a razão de forma extraordinária, defendendo que o estudo da natureza revelava a grandeza de Deus. Ele escreveu amplamente sobre filosofia, teologia, alquimia, astronomia e outras áreas do saber, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do pensamento científico e filosófico ocidental. São Alberto faleceu em 1280 e foi canonizado em 1931. Ele é lembrado por sua busca incansável pela verdade e seu profundo amor por Deus e pela criação. Pensemos nas virtudes desse grande homem de Deus. Pensemos na sua incansável busca pela verdade, pois Jesus também nos ensinou: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Busquemos, pois, conhecer a palavra de Deus em nossa vida, aprofundemos o nosso conhecimento, a meditação da vida dos santos, que podem nos inspirar também numa grande verdade sobre a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Alberto Magno, rogai por nós.